agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados e pela coroa de vida eterna nos céus que o Senhor nos oferece, se pela fé formos fiéis até o fim, herdaremos a coroa de glória. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos, por essa preparação. O Senhor tem preparado de hoje junto aos servos de Deus. Estamos aqui na reunião no braço, irmãos e anciães, e após a reunião nós ficamos para participar amanhã. O servo de Deus nos fez o convite para congregar junto com essa irmandade, não conhecia. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, irmãos. Eu sinto que tudo na nossa vida é preparação de Deus. Muitas das vezes o homem não imagina, né, o que se passa, o que vai acontecer, mas Deus, irmãos, toma caminho na nossa vida, cria caminhos que nós não entendemos, e depois nós glorificamos o nome do Senhor. Para a irmandade perceber como que tudo é preparação de Deus, e o Senhor sabe, irmãos, todas as coisas, e depois que acontece nós glorificamos ao Senhor. Irmãos, é uma parte tão simples que há uns anos aconteceu, mas que ficou marcado no meu coração. Irmãos, eu morava antes em Amparo, hoje somos da cidade vizinha, Santo Antônio de Posse, e a irmandade sabe que conhece, a maioria conhece ele, já ouviu falar de Olambra, cidade do irmão Daniel Américo. A nossa cidade está do lado, irmãos, a 12, 15 quilômetros do lado. E o Senhor, irmãos, uma vez tive desejo de visitar um servo de Deus lá no estado do Paraná. Irmãos, quando eu era criança, a minha meninice nasci no estado do Paraná, na cidade de Luanda, e nasci depois, irmãos, me mudei para Santa Isabel do Ivaí, a qual, irmãos, eu, na minha meninice, irmãos, que me recordo, a gente tinha os amigos de infância, as crianças, irmãos, e ali os anos se passaram, depois Deus preparou, nos mudamos para Amparo, e depois mudei para Santo Antônio de Posse. E certo é, irmãos, que fica a saudade, né, daqueles que nós temos boas recordações. Hoje o servo de Deus, irmãos, da época também já é pai de família, casado, ele é músico. Irmãos, e houve um tempo que eu disse para minha esposa, saudade de visitar o servo de Deus, há muitos anos que não vejo. Irmãos, e servo de Deus já casado, e um dia comecei a fazer planos para visitar. Irmãos, e não dava certo, fazia plano um ano, não dava certo, fazia plano no outro ano, não dava certo. Mas Deus preparou um ano, irmãos, uma oportunidade, e Deus criou, foi tão maravilhoso. E nós saímos, irmãos, uma viagem longa, 900 quilômetros mais ou menos, e não avisamos ninguém, irmãos, que nós íamos. Não tinha mais contato do servo de Deus, e não falamos para ninguém. Há muitos anos não via, mas certo é, irmãos, que na viagem eu dizia para minha esposa, será que eles vão ficar surpresos? Como será? Será que vão ficar felizes com a nossa visita, né, com a surpresa? Irmãos, nós fomos fazendo pergunta, eu a ela, mas, irmãos, confesso para a irmandade, quando cheguei no estado do Paraná, cheguei na frente da casa do servo de Deus, parei o meu carro na frente do portão da casa do servo de Deus, ele estava no portão nos esperando. Irmãos, saí para fora do carro, sorrindo, mas quando eu percebi, ele já estava manifestando a linguagem do céu. Glória a Jesus. O Senhor visitava o teu coração, ele manifestava uma linguagem japonês muito linda. Eu não estava entendendo, eu achava que seria a alegria de revê-lo. Glória a Jesus. Mas quando eu abracei gostoso, e, irmãos, e de repente, quando ele parou de manifestar, ele chamou a esposa dele e disse, vem cá, bem, conta por irmão Marcos o que aconteceu. E ela veio chorando com lágrimas nos olhos, e de repente disse, olha, irmão Marcos, o meu esposo estava orando agora à tarde, e o Senhor falou para ele, manda a tua esposa fazer janta, prepara a janta, porque hoje, irmão Marcos, a tua esposa vem vindo de viagem, e ele vai jantar na tua casa. Glória a Jesus. A irmandade, irmãos, a irmandade acredita, eu creio que todos acreditam, irmãos, a janta já estava preparada, glória, e ele já sabia que eu ia chegar, glória. Irmãos, eu tenho certeza que nesta noite, irmãos, antes de chegar o primeiro irmão nesta casa de oração, irmãos, a janta espiritual já estava preparada, o céu já nos aguardava nesta noite, irmãos, para que nós pudéssemos glorificar o Senhor, irmãos, e saciar daquilo que o Senhor tem para dar para nós. Irmãos, rapidamente, eu quero, irmãos, contar para a irmandade. Irmãos, eu morava na cidade de Amparo, mas desde que ano 2012 o Senhor, irmãos, fechou a porta para nós e nos mandou para a cidade de Santo Antônio de Posse, cidade próxima de Amparo. Estamos ali a 28 quilômetros mais ou menos.
Irmãos, e minha esposa, tenho 3 filhos, um de 22 anos, os 3 são músicos. Irmãos, um de 22 anos, um de 17 e um de 13 anos. O de 13 anos, irmãos, minha esposa estava gestante para ganhar ele. Irmãos, e quando o Senhor nos mandou, começou a mandar nós embora para a cidade de Santo Antônio de Posse. Mas nós não queríamos ir embora, irmãos, nós ficamos retendo, irmãos, brigando com o Senhor. E com o Senhor, irmãos, quando o Senhor cria caminhos na nossa vida, não tem saída, não tem escolha, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Irmãos, e assim, irmãos, 2012, minha esposa já estava para ganhar o meu filho mais novo. Mas certo é, irmãos, que quando o Senhor começou a nos mandar embora para a cidade de Santo Antônio de Posse, irmãos, o Senhor começou a nos apertar materialmente falando. Resumindo esta obra, irmão, fiquei 3 meses sem fazer compra na minha casa, por causa da prova, por causa de estar brigando com o Senhor, não queria ir embora, e o Senhor querendo que nós fôssemos embora. Irmãos, e assim, irmãos, mas nunca faltou o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Eu, irmãos, trabalho com vendas até o dia de hoje, sou autônomo, trabalho por conta. Irmãos, e fiquei 3 meses sem fazer compra, mas acabava o arroz, comprava o arroz, acabava o feijão, e eu comprava o feijão. E assim nós fomos fazendo, irmãos, uma prova tão grande que eu cheguei a ponto de dizer para minha esposa, bem, eu tenho uma pequena firma aberta. Na época, irmãos, o imposto recolher o INSS era até mais em conta. Comecei a recolher o INSS. Falei, olha, quando o nosso filho nascer, pelo menos você recebe auxílio maternidade. E pelo menos a gente consegue ajudar, né, nessa prova. Eu pensei isso, irmãos, e paguei um mês, no outro mês já nasceu o filho. Irmãos, meu filho mais novo, nós fomos no escritório, pedi para dar, irmãos, o pedido do auxílio, mas a moça do escritório deu risada na nossa cara, disse não, tem que ter um certo tempo de contribuição, não é dessa maneira. Mas, irmãos, pedi da mesma forma, nós falamos, mas mesmo assim faz o pedido do auxílio, e ficamos, irmãos, em paz. Ela disse, olha, se com 15 dias não vier, não vem mais. Realmente não veio. Passou-se 3 meses, irmãos, e nada, não veio mesmo. E nós, naquela prova tão grande, e um dia estava trabalhando na cidade, irmãos, onde eu moro hoje, trabalho com vendas, e de repente uma irmã disse para mim, olha, o irmão trabalha aqui nessa cidade, sem saber de nada, por que o irmão não muda para cá? Meu pai tem uma casa aqui no centro, fechada, para alugar. E naquele momento, irmãos, o Senhor comoveu meu coração. O Senhor nos falou para mim, está vendo? Eu estou te mandando vir para cá, eu estou preparando a casa para você morar. Vai lá ver a casa. De repente eu fui lá ver a casa, irmão. Aquele irmão mostrou a casa para mim, uma casa de 3 quartos. Irmãos, sala, cozinha, banheiro. Lá no fundo, irmãos, aquele quintal grande, com uma churrasqueira. Irmãos, e de repente, lá no final do terreno, ele abriu um portãozinho e disse, olha, não terminou. Tem mais um outro terreno inteiro aqui no fundo. Era 2 terrenos, irmãos, no centro da cidade. Ele abriu aquele portãozinho, irmão, tinha pé de jabuticaba, de acerola, lixia, limão, pera, coco, mandioca, tudo plantado naquele quintal. E ele disse para mim, olha, você coloca 2 galinhas aí, nem precisa limpar o quintal. Irmãos, eu olhei tudo aquilo, falei, tá bom, eu vou pensar, vou conversar com a minha esposa, e retornei para minha casa. Irmãos, resumindo, essa obra é bastante grande, mas vou resumir bem resumido. Cheguei em casa, contei para minha esposa, e ela disse para mim, olha bem, o Senhor está nos mandando embora, o Senhor está criando caminhos, eu acho que é a vontade de Deus mesmo. Ela disse para mim, você não vai acreditar, o servo de Deus, cooperador de Guarulhos, irmãos, ligou, que há muitos anos eu não via ele, está vindo para casa hoje, glória a Jesus. E assim, irmãos, nós bastante provados, corri no mercado, comprei alguma coisinha no cartão, fizemos uma jantinha, o servo de Deus chegou, jantou conosco, e depois nós fomos orar. E quando, irmão, o servo de Deus levantou da oração, o Senhor visitou, irmãos, manifestando evidência de novas línguas. De repente olhou para mim e disse, irmão Marcos, você está aqui nessa cidade, você está aprovado, mas o Senhor já te mandou embora deste lugar. Nesta oração, você acredita na visão do céu? O Senhor me mostrou você entrando numa casa hoje, uma casa vazia, alguém te mostrando essa casa para você alugar, glória a Jesus. E essa casa é uma cidade vizinha daqui, e o Senhor me mostrou uma casa de 3 quartos, foi pregando tudo que aquela casa tinha. De repente ele pregou o quintal daquela casa, irmãos, era realmente a casa que eu tinha entrado naquele dia. Mas de repente ele falou para mim, mas não acabou ainda, eu estou vendo um portãozinho lá no fundo, eu posso entrar na
visão, desse portãozinho que estou vendo, glória, é lá que o Senhor está te esperando naquela cidade, glória a Jesus. E de repente ele começou a pregar, estou vendo o pé de jabuticaba, de acerola, de lixia, foi pregando tudo que tinha aquela casa, glória a Jesus. E de repente, irmãos, servo de Deus tomado pelo céu, ele olhou para mim e falou assim: alguém ainda comentou para você, se você quiser colocar 2 galinhas, nem limpar o quintal você precisa, glória a Jesus. Não foi isso mesmo que o Senhor te mostrou nesse dia, glória? Faz a vontade do Senhor, que o Senhor vai te sustentar na terra. Irmãos, não ficamos mais com dúvidas. Olhou para nós, perguntou se nós ia embora, nós dissemos que sim. Irmãos, resumindo essa obra, os dias se passaram. Naquela semana, a minha esposa teve uma revelação, irmãos, e na revelação, irmãos, nós tomando café da manhã, e na parte da manhã, em volta da nossa mesa, nossos 3 filhos, irmãos, e ela começou a contar a revelação, e na revelação ela estava tomando o café da manhã também. E ela dizia: bem, nós estávamos tomando café como agora, e de repente alguém buzinava na frente. O nosso filho mais velho, que hoje tem 22 anos, ele tinha 9 anos de idade. Irmãos, ele levantou da mesa, sem ninguém mandar, voltou com uma carta na mão, e quando a gente abria aquela carta, ela dizia para mim na revelação: olha, tem um cartão de crédito dentro dessa carta, glória a Jesus. E de repente ela dizia: olha, agora nós conseguimos fazer compra, é um cartão de crédito. Mas quando ela contava isso para mim, o Senhor visitou a minha alma, glória, o Cordeiro Santo de Deus. Irmãos, o Senhor visitando a minha alma, irmãos, de repente, naquele mesmo instante, alguém buzinou lá na frente, glória, o Cordeiro Santo de Deus, sem falar nada para o meu filho. Ele levantou da mesa, foi lá na frente, e ele veio com uma carta na mão. A Irmandade acredita, irmãos, glória ao Cordeiro Santo de Deus. E de repente ele trouxe a carta, e nós abrimos aquela carta. Tinha um cartão dentro daquela carta, era auxílio maternidade da minha esposa, glória, o Cordeiro Santo de Deus. Naquele ano, irmãos, o Senhor preparou R$2.200 na nossa conta, conseguimos pagar alguma coisa que nós estávamos devendo. A casa, nós precisávamos pintar a casa para ir embora. De repente, naquela semana, Deus mandou um porteiro que era pintor. Chegou na minha casa e disse: irmão Marcos, o Senhor mandou vir pintar a tua casa. Eu falei para ele: irmão, quanto que o irmão vai cobrar? Ele disse: você não está entendendo, o Senhor mandou vir pintar a tua casa, glória a Jesus. Irmãos, pintou a nossa casa. Irmãos, passou mais alguns dias sem contar nada para ninguém. Irmão, servo de Deus, hoje é diácono na cidade de Amparo. Na época era somente músico. Servo de Deus parou no portão da minha casa e disse: irmão, não sei o que está acontecendo, tive um sonho contigo essa noite, vi que parava um caminhão na porta da tua casa, baú, estava escrito mudança, carregava os teus móveis e levava embora para outra cidade. Irmãos, resumindo, naqueles dias, irmãos, apareceu o servo de Deus da cidade de Santo Antônio de Posse, um caminhão baú, irmãos, descarregou a nossa, irmãos, desmontou a nossa mudança, carregou no caminhão e levou embora. Nós estamos até o dia de hoje lá naquela cidade, louvando o Senhor e, irmãos, engrandecendo o nome de Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ficamos ali por 5 anos na administração. Irmãos, no ano de 2018 o Senhor nos confirmou para diácono naquela cidade. Ficamos 3 anos, irmãos, como diácono. Irmãos, muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida. E no ano de 2021, o Senhor nos confirmou para ancião naquela cidade. Irmãos, não temos merecimento algum, mas pela sua misericórdia, o Senhor nos tem sustentado, dado força, irmãos, para estar junto com aquela irmandade, irmãos, caminhando na esperança da vida eterna. Irmão, muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida. Irmãos, Deus há de preparar outra oportunidade. O servo de Deus tem mais obra para contar. Irmãos, vou contar somente mais uma obra rapidamente e vou centrar. Irmãos, na época que Deus preparava, irmãos, que nós, irmãos, trabalhava na obra de Deus na parte da piedade, exercia o ministério da piedade. Chegou um ano, irmãos, nós estávamos no final do ano em outra cidade. Irmãos, estou testificando para a Irmandade, irmãos, algo que Deus fez, não foi eu que fiz, não. Foi o Senhor que trabalhou, o Senhor que operou. Mas, irmãos, naquela cidade, irmãos, o Senhor pediu para mim: servo de Deus, pega, vai no mercado, faz uma compra para esse servo e deixa nessa casa que há necessidade. Irmãos, como nós estávamos em outra cidade, irmãos, eu tinha uma parte, irmãos, no meu bolso, que era para fazer a despesa da minha casa daquele mês. Mas, irmãos, fiz o que o Senhor pediu. Irmãos, quando o Senhor nos pede, não é nosso mais, é do Senhor. Irmãos, fui no mercado, fiz o que o Senhor pediu, deixei naquela casa e fui embora para minha casa.
E quando chegamos em casa, era virada de ano, e a minha esposa, irmãos, nós fazemos compras sempre no comecinho do mês, dia 2, dia 4. E quando foi dia 4 de janeiro, minha esposa disse: bem, tem bastante coisa dentro de casa, vamos aguardar mais um pouquinho. E lá para o dia 8, dia 9, a gente faz compra até o dia 10. Então tá bom. Irmãos, quando chegou o dia 8 de janeiro, irmãos, isso já faz alguns anos. E aí minha esposa disse para mim: bem, hoje é dia do sorteio do supermercado Leme. Para a Irmandade entender, irmãos, perto da minha casa tem um supermercado que chama Leme. E lá, irmãos, quando chega no mês de dezembro, os clientes que compram acima de R$50 ganham alguns cupons, irmãos, para concorrer vale compras. E minha esposa, irmãos, tinha ganhado 2 ou 3 cuponzinhos, colocou na urna. Quando chegou ali em janeiro, irmãos, nesse dia, ela ficou em casa, mandou os meus filhos mais novos ir acompanhar o sorteio. E foi meu filho Marcos Vinícius e o Abner. O Abner era pequenininho na época, irmãos, e ali tinha uma caixa d'água de 500 litros. Irmãos, e aquela caixa d'água estava cheia até a boca de cupons. E ali estava um moço sorteando, e do lado estava a dona do mercado. E aquele moço chamava uma criança, irmãos, e pedia, e jogava aquele monte de cupom para cima, e pedia para uma criança pegar um cupom. E foi sorteando, irmãos, vale compra de R$1.000. Certo é que começou a sortear depois vale compra de R$2.000. Irmãos, e de repente, irmãos, olhou e viu meu filho Abner do lado, disse: vem cá você. Meu filho veio, jogou aquele monte de cupom para cima, e meu filho pegou apenas um cupom daquele. E quando meu filho pegou, aquele moço disse: olha, e anunciou, irmãos, disse: agora é uma nova ganhadora, e o nome dela, anunciou o nome da minha esposa. Glória a Jesus. Meu filho saiu do lado, irmãos, e disse para a dona do mercado, pequenino ainda: olha, essa mulher aí que eu sorteei é a minha mãe. Glória a Jesus. E quando ele disse isso, ela ficou, irmão, surpresa. E ela veio com tanta alegria, irmão, para dizer para o rapaz que estava narrando o sorteio, e disse: você não vai acreditar. Glória ao Cordeiro Santo de Deus. E a minha esposa contando para mim, irmãos, porque à tarde eu voltei para casa, e ela me mostrou um cheque, irmão, simbólico de R$2.000. Glória a Jesus. E ela contava para mim essa passagem, o que tinha acontecido. E quando, irmãos, esse moço dizia: olha que coincidência, essa criança, dizia para a multidão, ela acabou de sortear o cupom da sua mãe. Glória. Mas quando eles diziam isso, a minha esposa contava para mim: o Senhor visitou a minha alma e disse: não é coincidência, é a minha mão trabalhando ao teu favor. Glória. Quando eu peço para os meus pequenos na terra e eles abrem a mão para o Senhor, irmãos, lembra dos necessitados, lembra do teu povo na terra, e o nome de Deus é glorificado. Irmãos, eu agradeço a Deus, trago saudação da minha cidade, e também desejo levar na minha cidade, para onde o Senhor dê a graça de congregar, as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Agradeço a Deus perdão dos meus pecados, direito de vida eterna, se a Ele fiel for todos os dias da minha vida. Dou graças a Deus pela sua obra de redenção e de salvação. Como servos de Deus já comunicaram, minha como congregação, Deus me dá a graça de atender a cidade de Olambra. O Senhor já tem nos abençoado, temos 3 congregações ali, e o Senhor tem nos guardado até o dia de hoje. Estava sentado ouvindo esses milagres, preferia continuar sentado, porque é melhor ouvir do que falar, não é, irmãos? É gostoso. A gente congrega às vezes 7 vezes por semana, tem que atender 7 cultos na semana, quando não no domingo, às vezes ainda tem reunião da mocidade, e tem mais culto à noite, então é melhor a gente ficar sentadinho. Mas eu dou graças a Deus por estar aqui. Tenho grandes amigos aqui nessa comum congregação. Eu ainda não achei ele. O Luiz eu achei. Apontou lá. Achei esse, tá aí, né?
e Ismael, somos amigos ainda do tempo de jovens. Mas eu dou graças a Deus pelo amor de Deus comigo, que tem me guardado. E eu estava sentadinho aqui pensando, Senhor, eu queria estar ouvindo, mas o Senhor colocou uma obra no meu coração para contar para a Irmandade. Irmãos, eu logo quando fui para o ministério, há 22 anos, há 25 anos, já o Senhor me dá a graça de estar, 26 agora se completa, mas comecei como cooperador de jovens, fui cooperador e agora o Senhor me dá a graça de atender como ancião ali na minha cidade. Irmãos, e num período desses de ministério, eu me afligia demais, porque meu aproveitamento na Assunção era de 100%. Todo mundo que eu morava morria, não tinha jeito. Era um aproveitamento incrível, irmão. Nunca vi ter um aproveitamento tão grande. E teve um dia que eu fui ungir um irmão no hospital, e um homem novo, 40 e poucos anos, e o Senhor já me mostrava se ia viver ou se ia morrer. Glória ao nome santo do Senhor. E eu ungia ele, e o Senhor dizia para mim, eu vou vir recolher essa alma. Eu dizia, Senhor, ele tem criança pequena, não recolhe ele, manda, o Senhor podia ter mandado o outro aqui. E aí o Senhor fala, aí eu conversando com Deus dentro da UTI, e o Senhor dizia, mas ele já está pronto. Eu dizia, Senhor, mas dá mais uns dias de vida para ele. E o Senhor dizia, não posso, ele já está pronto. Irmãos, quando nós saímos ali daquele hospital, me marcou demais, porque a esposa dele me procurou, me abordou junto com o diácono que me acompanhava, e ela disse, irmão Américo, o que vai acontecer com meu marido? E eu não sei o que Deus fala para o irmão, fala para mim. Eu disse para ela, irmã, daqui 3 dias, quando for perto de meia-noite, você se junta com a sua família, você tem 5 filhos, se juntam com seus filhos, e começam a cantar hino e orar a Deus, porque o Senhor está vindo aí. E irmãos, e aquilo ela tomou um susto, o diácono ficou preocupado, me deu um cutucão, falou assim, não diz que vai morrer, fala de outro jeito. Irmãos, eu dou graças a Deus que foi assim que eu falei. Quando passaram-se 3 dias, ela acordou os filhos naquela noite, era uma noite quente, irmãos, e de repente entrou uma ventania dentro da casa dela, e ela disse, pai está sendo recolhido lá no hospital essa hora. E aquilo me entristeceu demais, irmãos. Foi recolhido ele, fizeram o seu funeral. E eu fiquei assustado com aquilo, disse, Senhor, eu não vou mais ungir ninguém. Irmãos, e chegou uma criança, começou a congregar conosco, ele chama Isaac, e esse menino, 7 anos de idade, com câncer, e ele dizia, tinha dia que ele chegava na congregação, saia sanguinho do ouvido dele, da gengiva dele, ele dizia, irmão Américo, eu estou sofrendo demais. Os pais ainda não serviam a Deus, a mãe estava congregando, e os pais egressos do sistema penitenciário, ele dizia, irmão Américo, eu sofro demais, eu tinha uma vontade de comer miojo, e eu não sabia que as crianças assim não podiam comer miojo, porque não tem nada de bom naquilo, e aquilo me amargurava, me machucava demais. E um dia a mãe dele entendeu o que era unção, irmãos, e aí virou a minha preocupação. Naquele dia me chamaram e falaram, irmão Américo, a gente quer ungir o Isaac. Irmãos, eu chamei o diácono e falei para ele, ó, você que vai ungir o Isaac, porque se eu ungir o Isaac, o Isaac morre. E ele disse, não, irmão Américo, eu não posso fazer unção, não que faz unção. E eu fiquei muito desesperado, frigido os olhos, irmãos. Isso era terça-feira, nós fizemos a unção daquela criança. Naquele dia, foi uma virtude, uma glória de Deus apareceu. Eu não conhecia bem a família ainda. Uma virtude de Deus apareceu, eu não conhecia os irmãozinhos do Isaac. E eu dou graças a Deus que naquela unção, o Isaac tinha que internar quinta-feira. Isaac foi internado na quinta-feira. Foram feitos os exames no Isaac e a médica para fazer a 4ª sessão de quimioterapia. E a médica, e esse Isaac é sobrinho do outro ancião que tínhamos lá. E o Senhor já o recolheu também. E o Isaac foi para o Bondrini, é um hospital de referência do câncer, e fizeram os exames para começar a fazer a quimioterapia. A médica falou, gente, tem alguma coisa de errado nos exames do Isaac.
eu vou pedir os exames de novo antes de começar as sessões de quimioterapia. Foi pedido os exames de novo do Isaac. Quando chegou os exames, ela chamou a mãe, o avô, e falou: olha, tem alguma coisa errada com o nosso laboratório? Será que vocês têm condição de pagar um laboratório fora do Centro Bodrim? E o avô falou: nós temos sim, doutora, pode fazer a petição. Fizeram a petição, eles fizeram o exame, a médica chamou os pais, chamou os avós e falou: olha, aconteceu algum milagre com o Isaac. O Isaac não tem mais câncer. O Isaac está lá em uma moção, glória, liberto. Mas aquele dia a virtude de Deus entrou naquela casa de oração. Uma da irmãzinha do Isaac era muda, e naquele dia ela começou a falar: glória ao nome santo do Senhor. E aí o Senhor foi dispensando, foi abençoando, e tem abençoado a nossa cidade. Trago saudação, desejo levar a saudação de todos vós com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, eu queria realmente encerrar, mas um dia eu estava na congregação e eu cheguei um pouquinho mais tarde, não vi que logo nos primeiros bancos se sentou ali uma senhora, a congregação, as irmãs é desse lado, e eu não vi aquela velhinha chegando na congregação. E o Senhor dava na noite daquele dia: você acredita que você vai andar? Irmãos, e era espiritual, eu pensava que alguém ia andar espiritualmente. Você acredita que as suas dores vão passar? E a gente pensando que eram dores da alma que ia passar, não é? A gente vai pregando, não sabe, irmãos. Nós somos servos inúteis, mas nós estamos aqui como serviçais e entregamos aquilo que o Senhor nos revela. E naquele dia, irmãos, eu não sabia, tinha uma irmã, e foi pregada essa palavra, terminou a palavra, glória ao nome santo do Senhor. Quando terminou a palavra, nós fomos embora para casa, e daqui os cultos eram um sítio, que Deus dava graça de atender esse sítio, era ainda o comecinho da obra ali, irmãos, e o culto era a cada 15 dias. Depois de 15 dias nós voltamos lá, e era um culto sem testemunhança ainda, irmão Paulo. Sabe quando está começando a coisa? Aí de repente uma senhora levantou, veio até mim e falou assim: filho, você me deixa testemunhar? Eu, em respeito àquele monte de cabelo branco, é o mínimo que eu podia fazer, deixar ela testemunhar, não é? Falei: ô irmã, fica à vontade, ó, Deus seja louvado. E ela contava o que eu vou contar agora. Eu agradeço a Deus que os irmãos lembram que eu cheguei aqui há 15 dias atrás. Eu cheguei paraplégica, numa cadeira de rodas, os irmãos me pegaram no colo, me colocaram aqui, e a palavra falou que eu ia andar, glória ao nome santo do Senhor. No outro dia cedo, eu tinha muitas dores no corpo, meu marido passava massageando e o Senhor disse que eu ia andar. O Senhor falou para mim que a dor ia passar, glória ao nome santo do Senhor, e o Senhor prometeu que eu ia dormir. Naquela noite, eu andar de 15 dias atrás, foi a primeira noite depois de muitos anos na minha vida que eu dormi. Quando foi de manhã, eu perguntei para o meu marido, perguntei para o meu velho, desse jeito ela falou, né, irmão? Velho, que horas são? Ele disse: já são 8h30 da manhã. Eu dei um pulo da minha cama, fui fazer café. Eu não lembrava que eu não andava, irmão. Glória, eu estou andando até o dia de hoje. Glória ao nome santo do Senhor. São muitos milagres que o Senhor tem feito. Glória ao nome santo do Senhor. Fomos num hospital, irmãos. Se eu começar aqui, vai longe. Glória ao nome santo do Senhor. Alamaia. Os irmãos acreditam que tem um milagre de Deus para acontecer no meio da irmandade? Glória ao nome santo do Senhor. A virtude de Deus toma a minha alma, o Espírito toma a minha boca. Glória ao nome santo do Senhor. E, irmãos, nós estávamos com um irmão que tomou um pequeno tombo e recebemos do filho dele um convite para fazer uma oração, irmãos. E quando chegamos no hospital, os facultativos estavam acabando de dar a notícia de que naquele pequeno tombo o irmão tinha ficado paraplégico, não ia movimentar a cabeça do pescoço para baixo, e a esposa e o filho estavam numa tristeza muito grande. Foi eu mais um irmão Adair, um dos nossos cooperadores,
Irmãos, e os médicos ainda estavam ali, a família falou, olha, já que o irmão está aí, ele vai fazer uma oração. E na sala do hospital, no quarto do hospital, nós fomos fazer a oração ali para ungir o servo de Deus. Irmãos, e os médicos ficaram encostados na parede, 2 médicos, um médico, uma médica, e tinha mais alguém ali, eu não lembro se era enfermeiro. E eles tinham acabado de dar essa notícia para a família. E esse irmão estava deitadinho de cima, assim, retinho. E ele falava assim, irmão, ora a Deus por nós, que Deus sabe da nossa condição, mas numa calmaria. E Deus deu a graça de fazer o que tinha que ser feito ali, irmãos. E quando nós acabamos de fazer aquilo que nós começamos a se saudar, ele com a força do próprio corpo começou a se virar. Glória ao nome santo do Senhor. Ele começou a virar. Quando ele virou na cama, que ele virou assim para quem não ia se mexer, mas os médicos nos abordaram e falaram para nós, aconteceu alguma coisa aqui, nós estamos com os exames, nós não mentimos para a família. Glória ao nome santo do Senhor. E eu falei para os médicos, fiquem em paz, porque isso é milagre de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Também agradeço a Deus, irmãos, que um dia eu estava numa revelação. Já o horário vai passar um pouquinho. Glória ao nome santo do Senhor. Estava numa revelação, estava orando ao Senhor. E o Senhor me fazia voar naquele dia, numa revelação. Eu sobrevoava um campinho de futebol. Ele tinha um menininho que eu desci bem pertinho dele assim. Ele me dizia, irmão Américo, eu moro na cidade tal, eu chamo Joãozinho, eu vou fazer 9 anos de idade, eu queria tanto uma festa de aniversário. Glória ao nome santo do Senhor. Perdão, irmão, o meu amigo vai fazer 9 anos e ele queria tanto uma festa de aniversário. E eu fiquei com aquele sentimento no meu coração, irmãos. E eu falei para minha esposa, bem, porque quando o Senhor me dá uma revelação, a primeira pessoa que eu conto é minha esposa. E eu disse, Deus me deu uma revelação. Ela falou, então nós temos que seguir essa viagem. Pegamos os filhos, compramos tudo o que precisava para uma festa de aniversário de uma criança de 9 anos. Glória ao nome santo do Senhor. Por fé, irmãos, essas coisas. O povo também tem revelação, não é só o ministério. Quem sabe você está com uma revelação escondida, guardada. E por isso que o Senhor pediu para mim contar. Glória ao nome santo do Senhor. Nós aproveitamos, levantamos alguma cesta básica no meio da Irmandade e seguimos para essa cidade. E quando chegamos nessa cidade, irmão, eu não sabia nome de rua, eu não sabia nada, eu só sabia que era um campinho de futebol. Paramos numa congregação, pedimos a informação e perguntamos, família, perguntamos para o irmão, irmãos, olha, Deus me revelou um campinho de futebol assim, assim, assado. E tinha uns meninos brincando. Ele falou, irmão, aqui na cidade, eu não sei. Daqui a pouco um irmão ouviu a gente conversando, eles estavam fazendo limpeza na congregação. Ele disse, irmão, tem um campinho de futebol, se vocês continuarem essa avenida, segue, entra à direita, faz assim, faz assado, e nós chegamos nesse campinho de futebol. Quem que estava jogando bola no campinho de futebol? O Joãozinho. Glória ao nome santo do Senhor. Eu falei, ô João, ele olhou para mim, glória ao nome santo do Senhor. Quem que é teu amigo que vai fazer aniversário? Glória ao nome. Como que o Senhor sabe? Esse meu amigo aqui na frente dessa casa. Glória. Nós batemos na porta da casa, saiu uma criança. Glória ao nome santo do Senhor, a sua mãe. Glória. Era um sábado, no domingo, bendito o nome santo do Senhor. Aquele menino completava 9 anos de idade, era o filho, aquela irmã era nossa irmã, aquela mulher era nossa irmã, tinha sido abandonada pelo esposo. Glória ao nome santo do Senhor. E a criança tinha pedido uma festa de aniversário para o Senhor. Glória. Foi feita a festinha de aniversário daquela criança e nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Também agradeço a Deus por Deus ter me chamado nessa graça e pela sua misericórdia ter me conservado até esse presente momento. Se Deus me der vida,
Em fevereiro próximo vai se completar 53 anos que o Senhor me chamou. Louvado seja Deus, agradeço a Deus pela evidência de novas línguas e pelas promessas que Deus tem feito na nossa vida, pelas provações, as lutas, a aflição, por tudo. Que é através dessas coisas que nós vemos o operar de Deus nas nossas vidas. Irmãos, eu quero agradecer a Deus também sobre umas obras que Deus tem feito na nossa vida. Ali em Jaguariúna nós temos uma irmã, por nome de Jamile. Essa irmã ainda jovem, recém-casada, foi ter a sua segunda filha na maternidade ali de Campinas. Eu estava no meu trabalho, irmãos, aí uma sobrinha dela, ou melhor, uma tia dela me ligou, falou: irmão João, o irmão precisa vir aqui na maternidade orar para Jamile. Os médicos já liberou as visitas, porque ela não tem mais vida, porque não tem mais jeito. Aí eu chamei o conselho do nosso irmão Celso, que é outro ancião que nós temos ali em Jaguariúna. Falei: irmão Celso, nós precisamos ir ali para Campinas, orar para a Jamile, que a irmã falou que os médicos já liberou a visita, pediu para chamar toda a família, que ela não tem mais condição de vida. Aí, rapidinho, Deus preparou, nós fomos até ali, irmãos, na maternidade, e chegamos ali, tivemos algum empecilho para entrar, que era uma certa burocracia, e a família estava no desespero, irmãos, que só Deus para ter misericórdia. Nós conseguimos entrar, irmãos, quando nós entramos no quarto, onde a nossa irmã estava ali internada, ela estava em cima de uma cama, com um pano branco amarrado sobre a testa, assim, e a gente via assim, só que um branco do olho dela. E não tinha mais, se via, irmãos, que realmente não tinha mais condição. E a serva de Deus, sua mãe, pediu para que ela fosse ungida, né? Eu estava junto com a serva de Deus. Irmãos, de repente, a presença de Deus nos tomou naquele lugar. A serva de Deus foi ungida. Irmãos, parece que nós flutuava ali dentro do quarto. E a serva de Deus foi ungida, e ela com aquele pano, né, amarrado na testa assim. Ela já tinha perdido todo o sangue do corpo, o rim, o fígado, dos órgãos da serva de Deus, nada estava funcionando, irmãos. E Deus deu a graça do servo de Deus passar a mão na testa dela assim e falar assim: Jesus Cristo te dá saúde. E ali, irmão, a mãe, o pai, o esposo, ali chorando, a tia também estava ali, tinha mais alguém que o hospital já tinha liberado as visitas, né? E eu e o servo de Deus saímos, irmãos. Quando nós chegamos de Campinas, ali em Jaguariúna, coisa de 20 minutos, meia hora no máximo. Quando nós chegamos em Jaguariúna, a serva de Deus nos ligou e falou: irmão, agradeça a Deus que os irmãos saíram daqui. A médica proibiu as visitas e falou assim: aconteceu alguma coisa aqui, que o rim, os órgãos da Jamile está funcionando tudo. Glória ao nome do Senhor. E Deus libertou a nossa irmã. Agradeço a Deus, irmãos, que nós temos nosso irmão ali na minha comum, o irmão Walter. Ele é músico, ele ajuda nós também na parte das escritas ali. O servo de Deus foi acometido do câncer. Um tumor, ele testificou na igreja, um tumor de 8 quilos. Quando ele veio ali fazer comum com a gente, é um irmão vistoso, irmão novo ainda. E esse irmão, irmãos, começou a sentir alguns incômodos, foi fazer uns exames e constatou o câncer. E esse câncer foi progredindo de uma tal forma, o servo de Deus foi emagrecendo, ficando... Até que ele foi para passar por uma cirurgia ali na Unicamp. E um dia eu estava no meu trabalho, recebi uma ligação, falei: é para o irmão ir na Unicamp, ungir o irmão Walter, que o irmão Walter, acho que essa noite ele não passa. E nós fomos, eu com o meu cooperador, fomos ali, Deus nos abençoou, entramos ali. Quando chegamos no quarto, irmão, que eu olhei para o servo de Deus, falei: Senhor, nós vamos perder o irmão Walter, né? Mas estava ali a sua esposa também já bastante triste, já chorando, né? Aí perguntamos para ele se ele estava em paz, né? Ele falou: não, eu estou em paz.
Então, nós vamos, com a ajuda de Deus, nós vamos ungir o irmão. Deus da graça, servo de Deus foi ungido. Para resumir, irmãos, Deus libertou o servo de Deus. Há poucos dias ele teve retorno no médico. Eles pediram que ele fizesse um acompanhamento. Ele fez, retornou, ele está liberto por completo. Temos a nossa irmã Edna, nossa irmã auxiliar da porta, cara serva de Deus, acometida do câncer também no intestino. E essa aí, irmão, todas as irmãs que era amiga dela, né, uma irmã muito disposta, quando Deus preparava de ter alguma coisa na igreja, assim, às vezes um lanche após o ensaio, um culto de jovens, a serva de Deus era sempre pronta, irmão. E de repente essa irmã começou a emagrecer, foi fazer os exames e constatou esse câncer no intestino. Foi parar na Unicamp. Quando foi um dia, irmão, encerrando o santo culto na nossa comum, aí veio falar, irmãos, é para os irmãos ir na Unicamp, orar para a irmã Edna. E a Unicamp, irmãos, é um tanto difícil ali para entrar. E eu, o servo de Deus, cooperador, falei, vamos lá, irmãos. Era umas 10 horas da noite, mais ou menos, quando nós fomos. E quando nós saímos, o servo de Deus falou, irmão João, para nós entrar na Unicamp agora vai ser difícil, né? E tinha outro irmão junto de nós, assim, irmão. Ele falou assim, pode ir, irmão, pode ir que Deus vai por um anjo para guiar os irmãos. E fomos, irmão. Chegamos na Unicamp por volta de umas 10h30, mais ou menos, 11 horas. Chegamos lá, era uma hora troca de plantão ali, dando umas equipes ali. E à noite a Unicamp fica bem deserta, irmão, assim, quase não se vê ninguém. E nós entramos, irmãos, e nós não sabíamos onde era a UTI, onde a serva de Deus estava. E não tinha ninguém para perguntar. De repente, irmãos, apareceu uma enfermeira vestida de branco. Falou, vocês estão precisando ir em algum lugar? Nós estamos precisando ir na UTI. Ela falou, me acompanha. Nós acompanhamos aquela enfermeira, quando nós chegamos na UTI, que ela entrou na nossa frente, ela desapareceu. Glória ao nome do Senhor. Estava a irmã Edna deitadinha numa cama, magrinha, irmãos. Dava dó de ver a irmã Edna. Aí na comunhão com Deus, nós ungimos a serva de Deus. Para resumir, está lá na porta, atendendo a porta, liberta por completo. Louvado seja Deus. São muitas obras, irmão, que Deus tem feito. Um irmão sofreu um acidente de moto, irmãos. Ele bateu num poste. E do que ele bateu com a moto, ele foi de cabeça no poste, assim, irmão, mas arrebentou toda a cabeça. Aí a sua sogra, desesperada, falou, irmão Joãozinho, o irmão precisa ir lá nos irmãos penteados orar por Amarildo. Ele disse, irmão, tadinho, irmão, uma pessoa bem pobrezinha, congrega pouco. E aí, irmão, fui eu e o servo de Deus, o irmão Pércio, que é o nosso diácono mais antigo ali. Irmãos, quando eu entrei no quarto, no UTI, que eu vi aquele irmão, irmãos, perdoa, fala, irmão, mas a cabeça dele estava desse tamanho assim, com os olhos regalados. Irmão, numa situação que eu fiquei assim, até meio, assim, até me senti mal, para falar a verdade. E geralmente, irmão, a unção tem que ser feita na testa, né? Da pessoa, do enfermo. Aí, nós temos ensinamento que a unção nesses lugares tem que ser uma oração rápida, a unção. Aí Deus deu oração para o irmão Pércio, Deus deu a graça de ungir aquele irmão. Quando nós saímos assim, tiramos aquela roupa que eles exigiam que nós colocássemos. Aí eu falei para o irmão Pércio, antes de nós chegar em Jaguariúna, nós vamos receber a notícia que o Amarildo foi embora. Irmãos, chegamos em Jaguariúna, passou no outro dia a irmã, sogra dele. Irmão João, o Amarildo saiu da UTI. Passou mais 2 dias, irmão João, o Amarildo teve alta. Está lá, para resumir, está lá. Irmão, tadinho, dá dó, irmão. Materialmente bem pouco favorecido, tem as suas dificuldades, mas está lá.
né? Salvação está com Deus, não está com nós, né, irmãos? Essas foram as obras que Deus fez. E um pouco tempo atrás, irmão, nós temos uma irmã lá, a irmã Regina, está muito enferma, com câncer também. Aí, nós já tínhamos ungido essa irmã. Ela faz comum com a gente lá, Deus tinha preparado, ela tinha sido ungida. Só que essa Deus nem libertou e nem recolheu, ela continuou enferma. Aí um dia acabou o culto, irmãos, aí o irmão Pércio me ligou, o diácono falou: irmão João, o irmão precisa ir no hospital ungir a irmã Regina. Eu falei: irmão Pércio, nós ungimos a irmã Regina esses dias. Não, a filha dela está lá e pediu que é para os irmãos ir lá para ungir ela. Aí fomos, descemos lá no hospital, eu e o cooperador. Quando nós chegamos lá, irmão, houve uma informação assim. Não era a irmã Regina que estava enferma, era uma senhora que chamava Regina, e estava lá sua filha, que era nossa irmã, e o seu genro. Aí quando nós chegamos, irmãos, nós vimos a irmã e o esposo, falou: foi vocês que pediram oração? Eu falei: foi, irmão, foi para minha mãe. Só que a minha mãe não é crente, minha mãe não é batizada. Eu falei: não tem problema, irmão, nós vamos orar, né? Só que tinha pedido unção, mas eles até então não estavam sabendo que nós tínhamos ido lá para ungir ela. Aí quando ela falou para nós assim que a mãe dela não era crente, não era batizada, e nós temos muito conselho, ensinamento nessa parte, né, irmãos? De ungir pessoas que não são nossos irmãos. Aí eu falei pro irmão cooperador, irmão Deusdete, falei: irmão Deusdete, nós não vamos ungir, vamos só fazer uma oração para conforto da irmã, né? Aí perguntei a idade da sua mãe, ela falou: minha mãe tem 96 anos, irmão, e tá um sofrimento, eu estou sofrendo, minhas irmãs, a família está sofrendo muito, vem aqui para o hospital, volta para casa, vem para cá, vai para casa, é um sofrimento, tanto para ela quanto para nós, irmão. Aí eu falei: tá bom, irmão, nós vamos fazer uma oração e Deus faz o que for melhor para todos, né? E ungimos ela. E saímos do hospital assim, irmãos, quando estava chegando no carro, o Senhor me visitou. O Senhor me visitou e falou assim: volta lá e unge ela. Glória ao nome do Senhor. Voltamos, irmãos, Deus deu a graça de fazer a unção. Dali a pouquinho nós tivemos a notícia que Deus tinha levado ela, né? Não era batizado, irmão, mas salvação está com Deus, né? E então Deus faz essas obras também. Deus, numa unção, Deus tanto liberta, de qualquer forma é libertação, né, irmãos? Libertou a família e deu descanso para a senhorinha lá, que 96 anos já é um bom tempo de vida, né? E o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, são muitas obras. Não vou contar aqui, nós fica a noite inteira, mas Deus vai preparar mais vezes.